inspiro. Eu inspiro. Eu inspiro. Eu inspiro. Qual tem sido o plano de rota de fuga da torre mais alta do castelo? O que você tem feito para fugir da torre sem que um príncipe encantado seja o protagonista de salvação da sua história? Eu me chamo Giovana, tenho 35 anos, sou uma mulher preta, nordestina, de estatura baixa, estou vestindo uma camisa social azul, uma calça jeans e um salto azul de bloco. Sou formada em engenharia de produção e pós-graduada em gestão de pessoas. Eu estou como gestora regional de vendas e operações do maior franqueado de O Boticário, a empresa Gentil Negócios. Essa apresentação gera um peso no LinkedIn, não é verdade? Porém, para além das plataformas e das redes sociais, sobretudo para além dos títulos, só você sabe o que você fez para construir sua história. Só você sabe quem foram as pessoas que te apoiaram e te ajudaram a chegar aonde você chegou. E o quão depende apenas de você mesma continuar crescendo em uma jornada constante de aprendizagem e sobrevivência nesse mercado. E por que, enquanto mulher, você ainda acredita que o nosso Felizes para Sempre depende de um príncipe encantado? Ainda bem que a história é mutável. Nesta geração, há uma mudança positiva de mentalidade. Branca de Neve e Cinderela dão espaço à guerreira Mulan, um desenho animado da década de 90, na qual Mulan rouba a armadura de seu pai, se vestindo de homem para ir à guerra no lugar dele, apoiando-se na fé e naquilo que ela acreditava ser a melhor decisão a fazer. Confrontando todas as leis do país, destruindo o Palácio Imperial, guerreando contra os hunos e salvando toda a China. É nesse contexto que eu quero falar da força e do poder que a mulher tem liderando pessoas no mercado de trabalho. Mas o que significa essa força? Força é um substantivo feminino. Repetindo, força é um substantivo feminino que pode significar poder, impulso, vigor, energia. Empoderamento feminino é usar a força feminina para fortalecer outras mulheres, para que outras mulheres se tornem mais fortes. Nesta caminhada, a força feminina posicionada sempre me mostrou que eu poderia ir além do que podia imaginar. E eu continuo sem ver o limite ou a finitude desse poder. A mulher, enquanto líder, é mais resiliente. Estão condicionadas a lidar com as adversidades que podem surgir na rotina diária, desde cedo. Lembra que a mulher e mãe acorda, arruma filho, se arruma, coloca o café, tira a mesa, enquanto o marido escova os dentes. E não é meme. O mercado corporativo precisa de líderes perseverantes, resistentes e que possam vencer os obstáculos em meio a um cenário de incerteza. Líderes femininas tendem a serem mais empáticas e como empatia contribui para o nosso clima organizacional. As mulheres apostam na horizontalidade, ou seja, têm um espírito que encoraja a participação de todos, unindo indivíduos e fortalecendo equipes, tornando-as mais coesas e eficientes. Somos generosas para ouvir, estimular, motivar e inspirar aqueles que estão ao nosso redor. E vamos combinar, nós mulheres temos um astral incrível. Fazemos o que amamos, que é estar com pessoas, nos conectar com elas e poder ser um agente de transformação para as nossas equipes e nossos clientes. Mas apesar de tudo isso, no meu processo de encarreiramento, sempre caminhei com a síndrome do patinho feio. Por mais recursos que eu buscasse, ou por mais conteúdo que eu tivesse, minha postura, cabisbaixa, demonstrava o contrário. E o meu subconsciente, por vezes, dizia: você não está preparada. Você ainda não está pronta para o cargo que você ocupou. Era como se fosse um confronto de realidades paralelas na minha mente. Eu sabia quem eu era, eu reconhecia as minhas entregas, mas ao mesmo tempo não achava que elas fossem suficientes para que eu fosse uma líder com autoconfiança necessária para o negócio. Até eu descobri que isso tudo se chamava medo. Eu travava
e não conseguia imprimir tudo que eu reconhecia e sabia fazer. Porém, tudo é prática e ação. Eu decidi que o medo não ia mais me parar. No começo, eu achava que era impossível, até eu descobrir que isso tudo se chamava medo. Eu travava e não conseguia imprimir tudo que eu reconhecia que sabia fazer. Porém, tudo é prática e ação. Eu decidi que o medo não ia mais me paralisar. No começo eu achava que era impossível, até eu descobri que impossível mesmo é você colocar a mão na boca de um pincher e ele não te morder. O resto, tudo é possível. E na minha trajetória gentil, gentilmente isso foi mostrado com exemplos e vivências na prática. Eu ousei a sonhar mais e acreditar nessa força feminina através das diretorias de Glenha, de Glícia, o legado deixado por Dona Marluce, através dos anos e a trajetória de Janaína. E hoje eu continuo aprendendo com Fabiana, Bia e as minhas parceiras Clarice e Dani. E 90% do nosso time composto de mulheres imperfeitas, conectadas, resilientes e reais. Gentilmente, a Gentil Negócios abriu espaço para que eu, enquanto mulher, mãe, filha de Dona Estela, professora e pedagoga, me conectasse com o meu propósito pessoal, me transformasse e me tornasse a mulher empreendedora e dona de mim. Obrigada. Olá, meu nome é Glícia Gentil e recebi um convite para falar sobre as curiosidades da família, da minha, da sua, da nossa família. Para adentrar nesse tema, principalmente numa data tão especial como o Dia Internacional da Mulher, imagine as curiosidades femininas, né, que ficam por trás de toda essa temática. E como é que eu poderia falar de uma família empresária que os vínculos sanguíneos, consanguíneos estão ali trabalhando juntos no dia a dia, na rotina? Como é que a gente edifica isso enquanto mulher, dando suporte a todas essas relações? Mas e também eu poderia parar um pouquinho e pensar, só na família empresária? Ah, não. E famílias e membros de outras famílias que trabalham em diferentes empresas que são geridas por familiares. Nossa, aí o leque abre enormemente. E tem algumas coisas que pairam no ar. Os dilemas, os problemas e os desafios que nós temos que enfrentar dentro desse universo. Então, trabalhar junto enquanto família, mulheres e homens, qual é o papel que uma mulher pode ancorar todo esse sistema? No meu caso, é o papel da cuidadora, né? Você adentra nesse universo feminino, nessa qualidade feminina que vem ao longo de milhões de anos sendo preparada para cuidar, né? Ela não só faz isso, mas quando ela toca nesse cuidar, a excelência dela se empodera. Bem, mas tem um RH estratégico por trás disso. E é um RH estratégico que não tem demissão. Ou seja, na minha família, na sua família, na nossa família, como é que a gente demite um pai? Como é que a gente demite um irmão? Como é que a gente demite filhos? Como é que demite netos? Como é que a gente profissionaliza o ecossistema de tal forma que você coloca toda a sua qualidade de atenção em desenvolvimento, em envolvimento e em conscientização? 3 tópicos que dão clareza a esse universo do cuidar da família, seja ela empresária ou não. E claro, ao longo do tempo nós fomos muito preparados para as educações formais, aquelas educação que nos trazem o reconhecimento social, aquela educação que nos garantem um diploma, aquelas
processos educativos que estão lá na matriz, né, da necessidade da sociedade. Mas aí vem uma educação, um processo educativo informal. E isso é uma grande curiosidade da família empresária e de todas as famílias. Mais uma vez, da minha, da sua, da nossa. Quando eu trago essa questão do desenvolvimento e da educação informal, eu quero trazer um convite enorme, que é a conscientização de si, do outro e do meio, e do ecossistema, e do que está ao nosso redor. Então, hoje, quando eu olho para uma família que ela está tentando superar aquilo que eu falei, o levantamento dos seus próprios desafios, o levantamento dos seus problemas e também os dilemas que na nossa história todos nós temos, eu fico muito tranquila que o primeiro passo, se conscientizar do eu. Quem sou eu? Na hora que você se apodera de quem é você, você consegue traduzir o apoio necessário para você mesmo, para estar junto, e edificar em você o apoio que o outro precisa no sistema de desenvolvimento pessoal. E dessa conscientização do eu, você começa a ficar deslumbrada para se conscientizar de como eu e o outro funcionamos na vida e funcionamos em família. E aí, quando a gente dá esse outro passo na nossa evolução pessoal, emocional, para eu, outro e eu, a gente começa a mergulhar numa família onde todos que estão tomando essas providências de conscientização do eu e do outro facilita a superação dos dilemas, dos problemas e de como se encontra uma receita para enfrentar os desafios. E quando a gente fala de uma responsabilidade estratégica familiar, principalmente no meu caso, eu olho para 1000 pessoas que podem ser afetadas por qualquer decisão ou má decisão ou rompimento da estrutura familiar. Então, no meu eu feminino, no meu eu comprometido, com a consciência de quem eu sou, com a consciência de quem são meus familiares, eu me sinto mais empoderada para não afrontar e nem prejudicar 1000 pessoas. Uau! 1000 pessoas, mais de 50.000 revendedoras tocam nas nossas decisões. E empoderar essa família, preparar essa família, desenvolver os jovens dessa família, como envolver uma 4ª geração dessa família, presenciando os eventos que essa empresa oferece, são compromissos que tomam conta de todo o meu ser. Sugestões, orientações, como confiar no amanhã. Se olhe no espelho, essa conversa com o espelho é ótima. Descubra, procure, pesquise que caminhos vão deixar você mais consciente de si mesma. E na hora que você está consciente de si mesma, você tem sua relaçãozinha aqui na mão esquerda do que você não gosta muito em você. Você tem a relaçãozinha na sua mão direita do que você gosta muito de você. Esses anjinhos estão conversando aqui com você, o do bem e o do mal. Mas é você empoderado, tomando consciência, se apoderando desses 2 conteúdos e decidindo que conteúdos você vai se desenvolver para que os que você não gosta percam força e o que você gosta se fortaleçam cada vez mais. E quando você tem esse equilíbrio, dessa clareza, você fica mais tranquilo para lidar com a vida. Porque vida é isso. Vida é acordar todo dia, inusitadamente, aparecer algo que você nem imaginava que aparecesse. Um susto, um acidente, uma grande notícia maravilhosa. E como é que você se comporta com isso? Como é que você absorve como o outro se comporta com essa ambiguidade? E como é que você constrói junto
para que o ecossistema, para que a sociedade, para que o seu núcleo de família coopere com outro núcleo de outra família, coopere com mais outro núcleo de outra família e essa grande família esteja empoderada em desenvolvimento eterno para dar o melhor de si sem que a gente caia nas tentações das adversidades, dos deslumbramentos, das irresponsabilidades. Então, para você, meu convite, minha sugestão, comece a ter uma clareza consciente de você, comece a perceber como essa clareza se conecta com a consciência e a clareza dos outros e juntos, confiem no amanhã. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigada pelo convite. A felicidade precede o sucesso. Eu sou Bárbara Lopes, uma mulher negra, mãe atípica, empresária e há 11 anos atuo no mercado do Rio Grande do Norte, no varejo e agora no ramo de serviços. Vi minha vida extremamente atribulada com casa, família, trabalho, tarefas, entre outras muitas coisas que comprometiam a minha produtividade. Foi aí que eu entendi o que é de verdade que eu quero realmente fazer da minha vida. Hoje, muitas pessoas me veem e falam sobre uma mulher negra extremamente bem posicionada. Sim, hoje eu me considero uma pessoa extremamente bem posicionada. Mas o que eu fiz para conquistar isso? Eu senti a necessidade de olhar para dentro, de entender quem eu realmente sou, de procurar autoconhecimento. E eu consegui isso através de acesso, né? Então eu tive acesso à capacitação, eu tive acesso a uma rede de apoio, eu tive acesso a um ambiente que me proporcionasse evoluir, crescer e me desenvolver. Entendendo isso, percebi que algumas coisas que eu trabalhava, que eu desenvolvia, que eu inspirava com empreendedoras, não faziam mais sentido para a mulher que eu estava almejando ser. Foi aí que eu criei a Bensar. A Bensar é uma startup de educação empreendedora afrocentrada. Nosso propósito é desacelerar mulheres para acelerar negócios. Nós queremos que as empresas, que o mercado proporcione a estratégia de bem viver. A gente já está cansado de sobreviver, agora a gente quer praticar o bem viver. E quando eu penso em uma mulher bem posicionada, uma mulher reconhecida, eu penso que a certeza que eu tenho é que essa pessoa é uma pessoa feliz. Eu acredito que o segredo da mulher bem posicionada é ter uma vida genuína. Uma vida que faça sentido com o que ela acredita e principalmente uma vida que nutra o seu talento. Hoje, trabalho para mim é a minha expressão criativa no mundo. Talento, ele é uma coisa que precede propósito, precede o que a gente veio fazer realmente aqui. Talento para mim é aquela coisa que você faria de graça, que você não vê o tempo passar, que você sabe que deixa legado. E hoje eu busco nos meus treinamentos colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu busco resgatar o real talento de cada profissional, de cada indivíduo, para que ele performe em alta, para que as outras pessoas olhem e falem. A Aline é uma profissional extremamente bem posicionada. Então hoje eu quero convidar você a olhar para dentro, fazer pausas, praticar o silêncio, meditar, para entender o que realmente faz o seu coração vibrar, o que realmente faz o seu olho brilhar. Então, quando você sentir necessidade de estar mais bem posicionado, a gente pode fazer uma analogia com o jogador de futebol. O jogador de futebol está apto a jogar em qualquer posição, mas existe um lugar exato onde ele é extremamente bem aproveitado, onde ele consegue realmente entregar alta performance. E o segredo da alta performance para mim é o autocuidado, é uma alimentação de qualidade, um sono bom, é cuidar de si, celebrar as nossas conquistas, principalmente eliminar ruídos, eliminar tudo que você faz ou tudo que você tem que não faz sentido com a pessoa com que você quer se tornar. Então, eliminar ruídos e buscar sempre a arte, buscar sempre se expor ao belo. É uma coisa que eu venho caminhando nessa jornada e entendo que sempre que eu tenho um grande desafio, que eu me sinto talvez um pouco ansiosa, desafiada, eu sei que eu preciso buscar a arte, buscar o belo, porque é aquilo dali que vai
construir as bases para que eu fique tranquila, para que eu construa uma vida e uma carreira saudáveis. Hoje em dia, muito do mundo dos negócios, do trabalho, é assolado pelo fantasma do burnout, o fantasma da ansiedade. Então, a ansiedade e o burnout são uma doença do século, infelizmente, mental, que pode ser combatida simplesmente com a estratégia de bem viver, de fazer o que a gente realmente veio fazer aqui, né? Então, eu acredito que hoje as empresas existem para trazer lucro e para trazer propósito. A empresa que não traz propósito, ela não vai conseguir se sustentar, né? Então, o lucro ele vem sim da inovação. A inovação ela vem da criatividade e criatividade só vem através da diversidade. Por isso eu acredito que qualquer pessoa que deseje e almeje o sucesso, ela precisa focar na sua felicidade, porque a felicidade precede o sucesso. Muito obrigada. Olá, eu sou Emily Mel Fernandes, de Fato e de Direito, e eu amo dizer isso, porque eu ganhei o meu nome na justiça, eu ganhei o direito de ser mulher na justiça. E aí eu queria dizer para vocês que eu não nasci uma mulher, que eu me tornei uma, e eu lembro um pouco de Simone de Beauvoir, né, uma famosa feminista, filósofa, existencialista que trouxe isso pra gente. Quando ela falava dessa frase, eu não nasço mulher, mas eu me torno uma, era justamente falando sobre o destino que era selado na sociedade pra gente. Que a gente nasce numa sociedade com destinos selados. Mas eu vou retomar isso porque eu reconstruí a minha vida enquanto mulher. Eu venho de uma família tradicionalmente evangélica do interior do estado, né, lá de Macaíba. E quando eu nasci, a expectativa é que eu fosse um homem. Mas, na verdade, alguma coisa nesse caminho mudou e eu me tornei uma mulher. E o que eu venho tentar mostrar a partir da minha história é que as coisas podem parecer seladas, as coisas podem ser ditas, as coisas podem ser trancafiadas, mas na verdade a gente pode reconstruir. Mas aí eu tenho que dizer que eu não tentei ser uma mulher logo de cara. Eu vivi um projeto de sociedade, né? Eu tentei me encaixar como homem. Ora eu tentei ser um menino, ora eu tentei ser um rapaz, ora eu tentei ser um homem, mas sempre um homem muito feminino. Eu parecia mais com as minhas irmãs do que com meus irmãos. E eu tentei realmente mudar isso. Mas chega um belo dia na nossa vida que a gente entende que não dá mais para viver mais daquela maneira, que aquilo nos faz mal, que aquilo nos aprisiona. E um belo dia eu cheguei para minha família, para minha mãe e disse assim: mãe, a senhora não tem um filho, a senhora tem uma filha. Não sabia o que estava por vir. Eu achava que ia sim ser um susto, mas que eu ia ser de certa forma acolhida, mas eu estava redondamente enganada. Quando eu contei para minha mãe que eu era uma mulher trans, que eu era uma mulher, eu fui posta para fora de casa. Mas eu olhei para mim, eu pensei naquela hora que eu tinha que fazer algo por mim. Eu sabia que as coisas não poderiam ficar seladas. E lembra que eu fui puxando sempre esse assunto de que as coisas não estão dadas? É sobre isso que eu queria falar com vocês também. Então, quando eu fui expulsa de casa, o único destino que a gente tem para uma pessoa travesti e transexual, e sim, eu sou uma pessoa travesti, eu sou trans, eu sou uma pessoa trans, é a prostituição. Mas eu não queria ter esse único destino, que é o único destino que sobra quando a gente é expulsa, porque a gente é empurrada para isso. Eu queria realmente reconstruir a minha vida, eu queria realmente ir por um outro caminho, eu queria realmente mostrar uma nova face. Não para condenar as mulheres cis e trans que estão nessa profissão, não vou condená-las, eu não sei o que elas passaram para estar lá, mas eu queria fazer diferente. Então, eu me formei, eu sou a primeira psicóloga formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trans, a primeira mestre em psicologia, uma das primeiras a compor o Conselho Federal de Psicologia, tenho especializações, tenho mestrado, enfim, falo 2, 3 línguas, né, inglês, espanhol e o português. Então, assim, o que eu queria mostrar é que a gente pode ser dono, sim, do nosso destino, a gente pode mudar a nossa vida, a gente pode fazer um outro caminho. O que a gente tem que, né, tentar de alguma forma é não deixar que contem as histórias únicas sobre a gente. A Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana que eu amo muito, ela tem um texto que ela fala assim, sobre as histórias únicas e os mitos, os estereótipos. Se eu só chegasse aqui e dissesse que sou uma travesti, o que vocês iam pensar de mim? Me digam o que vocês iam pensar? Vocês iam achar que eu sou psicóloga, que eu sou mestra,
que eu já fui coordenadora de um dos maiores fundos de advocacy do país, ou vocês iam achar que eu tinha só um destino único, só uma história única? O que eu quero mostrar para vocês é que apesar dos destinos que nos colocam, a gente pode fazer alguma coisa. E não é uma pegada coaching não, porque eu não gosto dessa coisa coaching, mas é sobre encarar a realidade. Sartre tem uma frase muito importante que eu amo como psicóloga existencialista que trago aos meus pacientes, que é: a gente não é responsável pelo que fazem com a gente. Realmente eu não fui responsável pela transfobia, por minha mãe ter me expulsado de casa. Eu não foi uma escolha ser trans, eu só era assim, eu existo assim, a minha vida é assim. Então eu não fui culpada do que minha mãe me fez, mas eu tinha uma responsabilidade de pegar isso e transformar em algo. Então Sartre fala que a gente não é culpado pelo que nos fazem, mas a gente pode agir diante de uma realidade. E foi o que eu fiz, me tornando mestre em psicologia. Então, para ir finalizando a minha fala, para ir fazendo um resuminho para vocês, eu queria inspirar as mulheres, todas as mulheres, sejam elas cis, trans, pretas, periféricas, indígenas, quilombolas, PCDs, de todas as intersecções, que a gente pode fazer algo com as nossas vidas. Mas eu acho que a gente pode sempre dar um passinho para frente. Não quero dizer que a transfobia não existe, que eu não estou falando de que, nossa, minha vida é maravilhosa, que eu não passo preconceito. Eu passo muito preconceito todos os dias e provavelmente eu passei algum preconceito para chegar aqui. Mas isso não me para. Quando me para, eu descanso. E aí, depois que eu descanso, eu não paraliso, eu sigo em frente. Então, queria convidar vocês mais uma vez, mulheres, para que vocês pudessem contar suas histórias sobre vocês. Não deixassem que contem as histórias únicas, não caiam nesse mito. A Chimamanda fala que os estereótipos são necessários, a gente lida com os estereótipos, mas eles não dizem a realidade sobre nós. Então, não deixem que as pessoas digam sobre vocês, mas contem vocês mesmas. E eu vim contar a minha história como pessoa trans, como travesti, que não só ficou lá, jogada no chão quando apanhou, que se levantou e foi em frente buscar a própria vida e realidade. E aí eu ganhei minha vida, minha dignidade e o direito de ser eu. E é isso. Obrigada. Imagine uma mulher cuja identidade é frequentemente reduzida ao papel de mãe, onde suas realizações e potencial acabam encobertos pela sombra da maternidade. Agora, imagine uma mulher, mãe, atípica, que precisa enfrentar uma série de desafios emocionais, físicos e financeiros, que muitas vezes precisa navegar por um sistema de saúde complexo, lidar com terapias, tratamentos especializados e enfrentar o estigma e a falta de compreensão de uma sociedade que não leva em consideração as necessidades dos seus filhos. Esta é a realidade de milhares de mulheres espalhadas pelo mundo, mães que enfrentam a invisibilização de suas vozes, talentos e contribuições que vão muito além da maternidade. Eu sou Laís Nascimento, estou como coordenadora de obras na Gentil Negócios e trago uma reflexão para todas nós. A maternidade invisibiliza a mulher? Quantas de vocês desejam se tornar mães? Quantas se tornaram mães e já se sentiram desvalorizadas, invisíveis em alguns momentos após assumirem esse grande desafio? A invisibilização da mãe-mulher é um fenômeno complexo e multifacetado, mas não é inevitável. Ao desafiar estereótipos, promover igualdade de gênero e valorizar contribuições de todas as mulheres, podemos sim criar um mundo onde a maternidade não limita, mas fortalece e enriquece a identidade feminina. Eu já passei por 2 licenças maternidades e até hoje conto com a rede de apoio que sempre foi fundamental para que eu pudesse continuar avançando no meu desenvolvimento profissional, sem grandes percalços. Na área em que atuo hoje, dominada predominantemente por homens, é necessário ainda mais esforço e dedicação para superar todos os desafios. É como se a todo tempo tivéssemos que estar provando o quanto somos capazes. Quando eu cheguei na Gentil Negócios em 2017, na verdade, quando a Gentil Negócios entrou na minha vida, eu estava passando por um momento muito delicado e desafiador na minha maternidade.
eu já era mãe de 2. O meu filho mais velho, Vinícius, na época, tinha acabado de completar 4 anos. Heitor, o mais novo, era um bebê de 2 aninhos. Naquele momento, depois de muitas pesquisas, consultas, especialistas, de idas e vindas, nós já havíamos constatado que Vinícius tinha atraso de desenvolvimento. Vinícius tinha muitas características de autismo. Não se tinha um diagnóstico, pois os médicos relutavam muito para diagnosticar crianças menores de 7 anos naquela época. Mas meu coração de mãe sempre me disse que havia alguma coisa diferente. E quando veio a confirmação de um filho que tem características de TEA, que você vai precisar ajudar a desempenhar as pequenas atividades básicas do dia a dia, isso não é tão simples. São rotinas cotidianas que eles precisam de suporte. Então, o meu mundo desabou. Era uma dor, uma impotência, uma culpa que não cabia no meu peito. Ali, eu precisei enfrentar, criar forças e ressignificar a minha luta, sair do luto para a luta, porque meu filho dependia única e exclusivamente de mim. Além do desafio de ser uma mãe atípica, eu ainda tinha que desempenhar um papel de mãe de um bebê de 2 anos, um papel de esposa que tinha que cumprir com suas obrigações, né, de esposas, e sim, tinha o meu papel de mulher, que eu não abria mão. Naquele momento, eu não queria me tornar invisível para o mercado de trabalho. Esse era o grande desafio. Então, eu tive que encontrar forças para superar toda aquela turbulência. No autismo, não existe cura, mas existe terapias, acompanhamento e muito amor e dedicação para que o meu filho possa ter uma vida o mais próxima do que se chamam de normal. Graças a Deus, eu tive a todo tempo o apoio de uma rede que foi incansável junto comigo. Dia após dia, fomos enfrentando batalhas, superando nossos medos e fomos fundamentais na construção dessa história. A Gentil Negócios esteve comigo em todos os momentos. Além do trabalho, eu adotei alguns hábitos que me ajudam muito a descompressar no meu dia a dia e eu vou compartilhar algum deles com vocês. Em primeiro lugar, é inegociável autocuidado. Lembre-se de cuidar de si. Lembre-se de ter um momento que faça que você possa ter relaxamento mental, que você possa descontrair, sair com seus amigos, praticar exercício, fazer algo que te faça bem, algo que te complete. Dê prioridade à sua autoestima. Isso é essencial. Cuidar da mente e da saúde nos faz ficar cada vez mais fortalecidas. Segundo, autovalorização. Reconheça e valorize as suas próprias habilidades, as conquistas, por menores que sejam, tanto de mãe quanto de profissional. Faça uma lista de realizações, revisite elas tempos em tempos e veja o quanto você já progrediu, o quanto você já conquistou. Dê valor às suas pequenas conquistas. Em terceiro lugar, network profissional. Tenha uma rede de pessoas que te fortaleça, que te abra portas, que te traga oportunidades, que te dê suporte emocional e profissional. Procure estar em lugares diversos, que promova a diversidade, que promova este momento que reconhece nas pessoas e que fortalece cada vez mais o nosso lado profissional. Que tenhamos cada vez mais empresas e profissionais comprometidos em reconhecer, celebrar e capacitar todas as mulheres, além de sua jornada materna. Um feliz Dia Internacional da Mulher para todas essas mulheres potentes que fazem parte da Gentil Negócios. Um abraço, pessoal! A força que carregamos em nosso ser sempre se encontra com a gentileza, a grande beleza que temos em nossos corações. A minha marca é inspirar afeto e gentileza. Minha marca é inspirar segurança e gentileza. A minha marca é ser intensidade. Qual é a sua marca? Abra o presente entregue a você hoje. Use-o e compartilhe sua marca com o nosso universo de mulheres gentis. Que suas histórias inspirem o mundo.